Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar o funcionamento da senha na EHM. Bom, e para fazer essa demonstração eu vou utilizar esse programa aqui, que é um que eu já usei em outros exemplos, que é um botão acionando aqui uma lâmpada. Então ele vai, na hora que eu acionar o botão, ele vai contar um tempo e vai acionar a lâmpada. A diferença nesse programa é que se eu tentar alterar o setpoint aqui do tempo, ele vai me dar essa seguinte mensagem: está protegido por senha, acesso negado. Então justamente esse campo está protegido por senha e eu tenho um ícone aqui em cima que eu consigo desbloquear essa EHM. Então eu posso vir aqui, digitar a minha senha, que no meu caso aqui é 321, aperto Enter e a minha EHM mostra que ela está desbloqueada. Então dessa vez, agora sim eu consigo fazer a alteração aqui no meu tempo. Então alterei o tempo, o programa vai funcionar normalmente. Bom, então a senha ela serve justamente para proteger alguns campos de ajuste ali da máquina, impedindo ali que qualquer pessoa chegue e comece a fazer alterações na máquina. Bom, e além de aprender como é que a gente faz a senha, nós vamos ver também outras partes estéticas aqui da EHM. Então nós vamos criar aqui um cadeado, né, aberto ou fechado, informando para o usuário se a EHM está com senha ou não. Então se eu digitar uma senha errada aqui, por exemplo, o cadeado vai fechar. Uma outra coisa que nós vamos aprender a fazer também é essa tela pop-up, né, ela não ocupa a tela inteira. E mais uma coisa que nós vamos fazer também é aprender a ocultar a senha, porque isso é bastante importante, né? Então, a partir do momento que eu digitar a senha, eu não quero que ninguém fique vendo qual que é a senha que eu estou digitando e nem a senha que ela está aqui presente na tela. Então, não tem como uma pessoa simplesmente olhar e descobrir a minha senha. Bom, então eu vou partir para a programação e mostrar o passo a passo de como que nós construímos essa tela. Bom, então eu vou começar mostrando aqui o programa do PLC 300. Então é um programa que eu já utilizei em outros exemplos, aquele programa bem simples, que eu tenho um contato acionando um temporizador, decorrido o tempo ele vai acionar a saída. E as memórias Modbus elas estão sendo mostradas aqui embaixo, justamente para facilitar no momento da programação da EHM. Bom, então para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já deixei o programa da EHM pronto. Então é um programa que eu já utilizei em diversos outros exemplos, aí, em vários outros vídeos. Bom, então vamos ver primeiro aonde a gente configura a nossa senha. Então eu venho aqui no menu Home, escolho essa opção System Parameters. Dentro de System Parameters eu abro essa aba Security. E é aqui dentro da aba Security que eu faço a configuração da minha senha. Bom, então nesse vídeo eu vou trabalhar somente com um usuário, então eu vou deixar os outros usuários inativos. Justamente porque é o primeiro vídeo de senha que eu estou mostrando. Depois eu faço outros vídeos mostrando como é que a gente coloca múltiplos usuários e como é que a gente trabalha com essa parte de usuários. Então uma vez que eu deixei o primeiro usuário ativo, eu posso editar a senha aqui. Então se eu clicar nesse ícone aqui do olho, ele vai me mostrar qual que é a senha padrão dele. Eu vou utilizar uma senha aqui, por exemplo, a senha 456. Então aqui eu estou informando para a EHM que eu só vou ter o primeiro usuário ativo, a senha dele vai ser 456. E nessa parte de classe eu posso deixar somente a classe A ativa. Na verdade, se eu deixar as outras ativas também não vai fazer diferença, né? Mas eu vou trabalhar somente com a classe A. Porque como eu só tenho um usuário, não faz sentido eu ter várias classes diferentes. Quando eu trabalhar com múltiplos usuários, aí sim eu posso definir várias classes para os diferentes usuários. Então nesse exemplo, lembre-se sempre de deixar essa opção ticada, essa opção selecionada, essa opção chamada General Mode. Então se você escolher essa outra opção, Enhanced Security Mode, ela tem uma outra forma de programação, então ela não vai funcionar nesse exemplo. Então deixe ticado essa opção de General Mode. E aí feito isso é só clicar em OK. Bom, então para eu ativar a senha é bem fácil. É só eu selecionar um ou mais objetos que eu quero colocar a senha. Nesse caso eu vou selecionar somente esse. Clico com o botão direito em cima dele e escolho essa opção Security Settings. Então dentro dessa opção Security Settings eu vou ter uma opção chamada User Restriction. Então aqui eu escolho justamente a classe. Nesse caso aqui, como eu só tenho a classe A, eu vou escolher que esse objeto ele vai ter uma senha classe A. E aqui eu tenho algumas opções, né? Então a mais utilizada, por exemplo, é essa aqui do meio, que ele vai mostrar para mim uma mensagem caso eu tenha um acesso negado. Se eu não deixar essa opção ticada, eu posso apertar em cima do meu objeto que não vai acontecer nada. Então eu vou deixar para a mensagem aparecer e aperto OK. Uma outra forma de acessar o Security Settings também é clicando duas vezes e entrando nas propriedades do objeto. Então aqui nas propriedades do objeto tem uma aba chamada Security, que é a mesma opção que eu acessei anteriormente. Então pode ver que ele já está selecionado como classe A e já está selecionado também para aparecer aquela mensagem caso a senha estivesse ativa. Bom, então agora eu preciso de um campo para eu digitar essa senha.
Então para isso eu venho aqui adiciono um objeto numeric na minha tela. Nessa opção que normalmente eu escolho o endereço Modbus, eu vou trocar aqui, eu vou tirar dessa opção Modbus e vou escolher essa opção chamada local HMI. A HMI ela tem umas memórias de sistemas reservadas justamente para essas opções de senha, usuário, etc. O jeito mais fácil de encontrar o endereço aqui interno aqui da IHM referente à senha é eu clicando nesse ícone aqui que eu vou abrir a lista de tags. Então ao clicar naquele ícone eu vou selecionar essa opção chamada System Tag. Aqui em endereço eu clico uma vez para ele abrir a minha lista de endereços e aqui em cima eu digito password. Ou como é só digitar pass, ele já vai aparecer as opções aqui de password. Então eu vou selecionar essa memória chamada LW9220. Então na hora que eu selecionar essa variável, posso clicar em OK. Então ele já vai me falar aqui que essa variável é uma variável de 32 bits. Se eu entrar aqui em Format, ele já alterou para mim aqui, né, para o formato 32 bits. Aí eu posso já deixar essa opção Mask ativado. Essa opção Mask aqui, ele vai justamente substituir os números pelo asterisco. E aqui na aba Format eu vou aproveitar também para tirar essas casas decimais, né, deixar 5 dígitos, um valor de 5 dígitos e 0 casas decimais. E aí eu posso clicar em OK. Bom, já posso fazer o teste agora clicando em Online Simulation. Bom, primeiro vamos ver se o nosso campo realmente já está protegido por senha. Então se eu clicar aqui no setpoint de tempo, tentar alterar, eu não vou conseguir porque ele vai aparecer essa mensagem falando que esse campo está protegido por senha. Então para eu conseguir alterar aquele campo eu tenho que entrar com a senha. Então eu vou colocar a senha, minha senha que é 456, apertar OK e a partir do momento que a senha estiver correta eu consigo fazer a alteração aqui no meu tempo. Se eu digitar uma senha inválida, né, por exemplo 985, ele vai voltar a bloquear a minha IHM. Então se eu digitar qualquer outra senha inválida, eu não vou ter acesso mais àquele campo. Apenas se eu digitar a senha correta, que é 456. Aí sim meu campo está liberado. Então é dessa forma que nós trabalhamos com a senha. Então no próximo vídeo eu vou fazer o restante, toda a parte estética aqui da IHM. Então eu vou criar um botão aqui no canto, com aquele cadeado mostrando o status se a IHM está bloqueada ou não. Vou criar aquela tela de pop-up. E também vou resolver um problema do campo numérico da nossa senha. Então apesar da senha parecer que ela está oculta, só de eu clicar aqui eu já vou conseguir exibir essa senha, né? Então eu preciso também ocultar essa senha também no meu teclado. Então no próximo vídeo eu vou mostrar também como é que a gente resolve esse problema. Então valeu pessoal e eu aguardo vocês no próximo vídeo.